Deus com os nossos corações. Filho de Deus e eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o santo nome, Senhor. Aqui está o teu servo, Senhor, que vai nos trazer a sua palavra, assim que eu continue nos abençoando, nos deixando atentos ao ouvir a sua palavra, a sua voz. Ó Deus, usa o teu servo com o seu bem feito. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos só por graça e paz de Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Nós leremos os versículos de 1 até 19. Mateus capítulo 20, de 1 a 19. A palavra dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalhadores apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e caminhando lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Vamos orar, irmãos? Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite de adoração, por este culto que o Senhor, por graça, nos concede, que adentremos estas portas, e não somente para cantarmos ou para fazermos meras leituras, mas para falarmos ao Senhor e ouvirmos também do Senhor a Tua palavra e a Tua vontade. Deus, opere poderosamente em nossas vidas na noite de hoje, a começar em transforme meu coração, transforme a minha vida, porque eu sou carente, eu sou pobre e necessitado do Senhor. E em nome de Jesus, o Teu Filho, nós rogamos a Ti, Senhor, que opere com poder na Tua igreja na noite de hoje. É em nome dele, do Teu Filho, que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós vemos neste texto a aproximação cada vez mais iminente da morte do Senhor Jesus. E Jesus, então, ele está se dirigindo a Jerusalém. O seu objetivo é ir até Jerusalém para ali ser crucificado. Ele veio para isto, a
Afinal de contas, a palavra de Deus nos mostra que ele veio com a finalidade de morrer pelos nossos pecados na cruz, receber o castigo pelos nossos pecados. E Jesus, então, ele está nessa subida a Jerusalém constante. Nós temos visto já há alguns capítulos que ele está indo da região ali, da nascente do Rio Jordão, para subir até Jerusalém. Nós percebemos então que Jesus, nessa caminhada, ele traz muitos ensinamentos, e em alguns momentos a gente vê essa referência da subida, da localização de Jerusalém, localização geográfica de Jerusalém, num ponto mais alto ali da cordilheira de Sião. Então percebemos essa constante subida do Senhor. E é interessante também a gente pensar que Jesus ele tem uma finalidade. Ele vai mostrar, com este texto especialmente, nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 16, a responsabilidade que foi dada ao judeu, o fracasso nessa missão e então também o privilégio de anunciar sobre Deus que é dado ao gentio. Nós fizemos a leitura aqui do Salmo 96, é um salmo belíssimo, e é um salmo que fala que o povo de Deus é a vitrine do Senhor, é a vitrine da sua glória, é o povo que anuncia a sua glória em si mesmo, na experiência com Deus, nas maravilhas que o Senhor tem operado, que aquele povo era testemunha de Deus. Então nós percebemos, quando nós estudamos um pouco sobre missiologia, nós percebemos que o Salmo 96 vai falar da anunciação centrífuga e centrípeta, ou seja, que o seu povo, que o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, deveria sair para anunciar, mas também atrair pessoas pelo seu testemunho, pelas maravilhas do Senhor demonstradas no meio do seu povo. Então nós temos esse duplo viés da anunciação da missão, anunciar entre as nações. O judeu tinha que sair, e o judeu então se achava o centro do universo. Eles achavam que as pessoas deveriam ir até eles, e na verdade o Senhor ordena que o judeu saia. Portanto, é importante nós percebermos que a igreja tem uma responsabilidade. É muito bom nós nos reunirmos para ouvirmos a pregação, para aprendermos de Deus, para podermos estar um pouco mais capazes de explicar sobre o Evangelho, capazes de esclarecer ao pecador, ao perdido, a condição dele e a condição que nós hoje nos encontramos pela graça de Deus. Mas também, irmãos, nós temos que sair. Nós vimos aqui para nos alimentarmos, para nos capacitarmos, ou para sermos capacitados pelo entendimento da palavra de Deus, mas também para sairmos. Então a igreja é convidada a sair. Afinal de contas, é esse o significado da palavra igreja, eclésia. A palavra eclésia ela é formada por uma preposição e também um verbo. Então nós percebemos que, por exemplo, quando a palavra fala chamados, eclectos, ou seja, aqueles que são chamados, eleitos, eclectos, ou seja, aqueles que são convocados para servirem a Deus. E de onde vem a palavra clésis, ou seja, aqueles que são chamados para fora. Então eles são chamados para sair, eles são chamados para fora. E essa é a importância de nós entendermos o significado de ser igreja. Então o judeu falhou. O judeu deveria se considerar um povo privilegiado, sim, é verdade, eles se consideravam, mas eles também eram egoístas. Eles queriam que os gentios se tornassem iguais a eles, meramente religiosos, ou seja, que tinham que se submeter a eles e não se submeter exatamente a Deus. Então, é um pensamento religioso, egoísta e também cheio de falhas na interpretação da missão. O Senhor nos chama para sermos uma igreja que anuncia com testemunho, ou seja, nessa ação centrípeta, ou seja, nós atraímos para nós pelo testemunho, mas nós também temos que ir até as pessoas, e essa é a ação centrífuga. Então, o texto vai mostrar principalmente tem esse objetivo de trabalhar a importância que Deus dá àqueles que chegam por último, e esses, nesse ponto de vista, são os gentios. Deus então chamou primeiro os judeus, e
E o texto vai falar sobre pagamento, sobre salário. E por fim, nós vamos entender um pouco sobre o galardão do reino da graça. O objetivo da nossa meditação nesta noite é entendendo o galardão do reino da graça. O que é galardão? Galardão é um presente que Deus dá e que parece muitas vezes que é algo que está relacionado ao mérito. Alguém trabalha ou fala, explica a salvação do ponto de vista do mérito humano, que o homem deve se esforçar para ser salvo. Mas a ideia de galardão, a ideia bíblica de galardão é graça. É algo que foi alcançado por nós, mas não fomos nós que alcançamos. Alguém alcançou por nós, mas esse alguém alcançou para nós. E isso é galardão. E há também uma perspectiva muito errada sobre um galardão maior do que o outro, né? Em alguns meios a gente vê algumas pessoas trabalhando na questão de galardão, falando sobre uma coroa cheia de pedras preciosas. E não é esse tipo de coroa que o Senhor se refere na sua palavra, quando Ele fala. Ele está falando sobre a coroa dos vitoriosos, a coroa dos atletas, a coroa de louros, e não coroa real. Então tem gente que até brinca, olha, a sua coroa vai ter mais uma pedrinha por causa disso. Esse entendimento é completamente errado. A nossa coroa não é coroa de rei, é coroa de vencedor. Mas o que eu acho mais legal, mais bonito na história da redenção, principalmente quando você vai olhar Apocalipse capítulo 5, é quando os 24 anciãos lançam suas coroas aos pés de Cristo, ou seja, isso aqui é mérito dele, ele é quem merece, ele foi quem venceu. Tanto é que o próprio texto vai dizer, ele é a raiz de Davi, ele é aquele que venceu. Então Jesus que venceu, nós vencemos em Cristo, nós todos irmãos chegaremos ao mesmo lugar e receberemos da mesma promessa, da mesma herança. Não há nada que nos faça sermos mais recebedores, termos mais mérito do que outras pessoas. Então, talvez a gente olhe para a vida de alguns missionários na história, por exemplo, Hudson Taylor foi pregar para os chineses, né, que era um empresário riquíssimo e abandonou tudo que tinha, se não estou enganado, na área de tecelagem. Ele tinha indústria de tecelagem, ele acaba abrindo mão de tudo, larga tudo, investe todo o dinheiro dele em missões e vai para a China pregar para os chineses. William Carey, que vai pregar para os indianos, que também passa por vários percalços na vida cristã dele, e tantos outros, por exemplo, Jim Elliot, que foi morto pelos índios da região do Equador. Ele foi para fazer o bem, ele conquistou os índios, e ainda no final os índios acham que eles estão tramando e matam os missionários, dentre eles o líder da missão, Jim Elliot. Então às vezes a gente para e olha para essas pessoas e pensa, essas pessoas merecem muitas coisas, essas pessoas devem receber uma glória e uma honra maior do que a minha, que às vezes sou relapso na obra de Deus, que sou descomprometido com a obra de Deus. Irmãos, pela graça de Deus, Jim Elliot e tantos outros servos de Deus, o apóstolo Paulo e tantos outros, não receberão mais galardão que nós. Nós receberemos o mesmo galardão. Então eu já quero adiantar para você falando isso. Então quando nós pensamos nesse texto, nós vamos pensar pelo menos em 3 coisas muito importantes. Primeira delas, Deus não é devedor a homem nenhum. Deus não deve nada ao homem. Deus não deve nada a você. E precisa cair por terra esse pensamento materialista que impera nas igrejas evangélicas do Brasil. Eu estava no aeroporto de Guarulhos na sexta-feira e sintonizando algumas FMs. Nunca tinha feito isso no meu celular e coloquei, estava assistindo televisão, jornal na hora e o sinal ficou ruim. Aí eu fui para a FM para tentar achar algum noticiário e de repente encontro as rádios evangélicas. Meus irmãos, é vergonhoso o pensamento evangélico brasileiro. Deus fez você para conquistar, você tem que ter tudo do bom e do melhor. Esse pensamento é vergonhoso, fica parecendo que Deus nos deve alguma coisa. Irmãos, nós devemos tudo a Deus, a nossa alma nós devemos a Deus, o nosso suor nós devemos a Deus, os
nesse texto, o segundo ensinamento que nós temos nesse texto, é que muitos que começam no final e prometem pouco em matéria de religião, às vezes pelas bênçãos de Deus, chegam a muito conhecimento, graça e utilidade. Tem gente que chega por último, e a gente percebe, irmãos, que até no ambiente de igreja é assim. Às vezes, alguém que foi batizado recentemente, ou foi transferido, foi aceito recentemente na comunhão da igreja, começa a trabalhar, começa a se dedicar e começa a ser elogiado por causa disso. Alguém que está há tantos anos na igreja, assim, mas por que fulano chegou agora e já está fazendo tudo? Você quer saber por quê? Porque quando nós estamos no primeiro amor, o nosso desejo é fazer tudo. Mas quando nós estamos há muito tempo na caminhada, nós desanimamos, nós abandonamos o primeiro amor, e aí a gente começa a viver aquela vida maçante, aquela vida de tantas dificuldades, e achar que tudo é um peso na obra de Deus. E esses que chegam por último, então eles aproveitam a oportunidade que têm para servirem a Deus. Então, muitos que começam no final e prometem pouco em matéria da religião, às vezes pela bênção de Deus, chegam a muito conhecimento, graça e utilidade. Chegaram por último, mas estão buscando, estão empolgados com a fé, estão empolgados com a vida com Deus, com o aprender, com o servir, com o ser útil na obra de Deus. E a terceira lição que nós temos nesse texto é a recompensa será dada aos santos, mas não conforme o tempo da sua conversão. Descreve o estado da igreja visível e explica a declaração de que os últimos serão os primeiros os últimos, em suas diversas referências. Ou seja, nós olhamos para a situação da igreja, do povo de Deus de maneira geral, e nós vamos percebendo que essa graça não é dada a quem tem mais tempo de conversão, e deveria ser do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da prática, do ponto de vista do serviço. E aqueles que chegam por último, eles demonstram interesse em conhecimento, interesse em serviço, interesse em unidade, o interesse em anunciar, em pregar, em fazer aquilo que for possível para servirem a Deus. Então, irmãos, são algumas das lições que nós vamos ver, mas há outras lições que são importantes também nesse texto. Então, nós vemos, irmãos, que em suma, Deus ele não admite barganha, e a gente vai começar a perceber isso, mas eu queria que nós refletíssemos algo que está já no versículo 1, que demonstra uma profundidade de entendimento gigantesca. Observe comigo aí, não esqueça que o texto se trata de uma parábola. Parábola é uma figura de linguagem que é usada para atingir um objetivo, para que os ouvintes entendam, tá? Esse é o objetivo de uma parábola. Então, é também uma figura geométrica, como a gente já explicou aqui, mas é algo que traz para nós uma ilustração para que uma verdade seja compreendida pelos ouvintes. Isso é muito comum na literatura e nas religiões orientais. Os japoneses, os chineses, aquelas pessoas que vivem na região do Oriente Médio, eles costumam falar por parábolas, o que é muito comum. O nosso entendimento ocidental ele é muito linear, início, meio e fim. Não, eles falam de formas diversas ou diversificadas para poder transmitir a mesma mensagem. Eles usam muitas linguagens figuradas para transmitirem a mesma mensagem. Então veja o versículo 1. Vamos ler juntos aí nós dois? Vamos lá? Você, igreja, e eu, pregador? Vamos lá? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Olha só, eu acho tão interessante, primeiro, que ele vai fazer essa alusão do reino de Deus. É o tema central do Evangelho de Mateus, o reino de Deus. Esse é o tema central do Evangelho, o reino de Deus, o reino da obediência. Veja que uma coisa que eu sempre gosto de refletir é que não existe o meu reino de Deus. A minha forma de entender, de aceitar e de cumprir o reino de Deus. É o reino de Deus, tem que ser do jeito que Deus quer. Então, o reino da obediência
é o reino de serviço, porque Cristo é o pivô desse reino. E nós somos pessoas que estão aí ligadas a esse reino, mas Cristo, ele é a peça principal do reino de Deus, e ele anuncia esse reino em tempo real, mas em tempo final, eterno. Então nós precisamos ter esse entendimento. O reino de Deus é algo que começa aqui, não é algo só do final. Começou aqui, já começou na minha vida, na sua vida, já começou quando Deus envia os seus profetas, quando Deus anuncia lá no Gênesis que ele enviaria o seu filho. Ali tem o reino está sendo anunciado já, né? Então nós percebemos, irmãos, algo muito interessante justamente dentro dessa linha de pensamento. Diz o texto aí: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vida. Veja que coisa tão interessante. Antes que qualquer outro trabalhador trabalhe no reino de Deus, Deus já está trabalhando no seu reino. Ele já sai para o trabalho de madrugada. A ideia aqui é tão interessante nós pararmos para perceber esse pequeno detalhe do texto, porque Deus já está trabalhando em prol do seu reino há muito. Deus já está agindo, Deus já está fazendo com que todas as coisas colaborem com a sua glória, com a sua vontade. Antes mesmo de nós sermos chamados por Ele, antes mesmo de nós sermos comissionados por Deus, nós entendemos a mensagem do Evangelho, Deus já está trabalhando. E é fundamental que nós entendamos isso, porque fica parecendo que a obra de Deus só acontece se eu fizer, a obra de Deus só acontece se eu agir. Na verdade, não. Na verdade, nós vamos deixar alguns setores deficientes na obra de Deus, mas Deus vai levantar outra pessoa. Então isso é muito importante para nós nesta noite. Por quê? Porque Deus já está trabalhando no seu reino há muito tempo, antes de nós. A palavra de Deus nos diz que Cristo, o sangue dele, foi conhecido, foi feito antes da fundação do mundo. Não existia nem pecado e Deus já esboçava o seu reino. Deus já esboçava a redenção. Antes de existir pecador e antes de existir pecado, Deus já estava trabalhando pelo seu reino. Aí a gente para e pensa: mas por que Deus então permitiu que todas essas coisas acontecessem para que o seu filho fosse morto na cruz? Nós não temos exatamente todas as explicações para isso. Nós sabemos de uma coisa apenas. Primeiro, Deus decreta como Ele quer. E às vezes a gente fica por aí dizendo os sonhos de Deus. Deus não sonha, Deus decreta. Ele realiza como Ele quer. E Deus não é um coitado que fica mendigando a nossa ajuda, o nosso serviço. Ele é Deus. Ele tem tantas outras pessoas que estão servindo a Ele. Malaquias diz isso, né? Um povo que se achava exclusivo e um povo que se achava adorador, os levitas e sacerdotes que eram responsáveis pela adoração e que diziam que era penoso servir a Deus. E o Senhor diz assim: olha, em todos os lugares o meu nome é clamado, em todos os lugares tem gente me adorando. Olha, Deus não precisa de nós. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós que precisamos dele. Nós somos necessitados de Deus e nós precisamos entender isso. Então o texto vai nos mostrar que de madrugada esse dono de casa, esse senhor da vinha, ele já está trabalhando. E o texto vai dizer que ele encontra alguns muito cedo. E ele diz: olha, vamos combinar aqui um preço. Eu vou te pagar 1 denário. Beleza, combinado, está justo, é justo, denário, então vai ser o valor do seu trabalho, o valor que é pago por um dia de trabalho. Então você vai receber 1 denário, ok? Combinado. Ele vai lá ao meio-dia e encontra mais outras pessoas e diz assim: e aí, vocês querem trabalhar? Queremos, eu vou pagar 1 denário, tá? Lá no finalzinho da tarde ele encontra mais outros e diz assim: o que vocês estão fazendo aí? Ninguém tem trabalho para nós, então eu vou dar trabalho para vocês, vou pagar 1 denário, vou pagar um pouquinho de serviço para quem começou de manhã cedo, para quem começou na metade do dia, para quem começou no final da tarde, tá bom? Combinado? Então ele foi combinando com cada um, e na hora de pagar, diz aí o versículo 8,
diz aí o versículo 8, para a gente cortar, diz assim: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Olha só que estratégico. Jesus está contando uma parábola. É lógico que a gente não sabe se o Senhor, algumas pessoas dizem que algumas parábolas refletem realmente algumas situações verídicas que aconteceram. Eu não sei dizer, e a maioria dos comentaristas dizem que acreditam que aqui é somente uma parábola. Talvez um empregador não fizesse esse tipo de coisa, principalmente nos dias atuais. O cidadão recebe por hora trabalhada, então é mais do que justo, do ponto de vista do empregador e das leis da CLT, ele receber aquilo que ele pagar por aquilo que ele teve de trabalho, e aquela pessoa que trabalhou receber todas as horas que trabalhou. A ideia, irmãos, é justamente para demonstrar graça. Não é para demonstrar o mérito de cada pessoa que trabalha no serviço a Deus. Não é para demonstrar para o judeu que ele é mais merecedor do que o gentio. Paulo vai dizer aos romanos que tanto os gentios quanto os judeus se desviaram de Deus, se afastaram do Senhor, e também todos foram encerrados debaixo da maldição do pecado. Mas Deus, ele foi misericordioso, e ele amou a todos, todos os homens, no sentido de povos, tribos, línguas, nações. E Deus não amou só o judeu, mas a todos os homens. E Deus então resolveu salvar de cada tribo, povo, língua e nação pessoas. Apocalipse capítulo 5, uma base da nossa meditação hoje. Apocalipse capítulo 5. Então, quando são chamados então esses homens, propositalmente, você vê, ele chama e começa a pagar pelo último. Na ideia da palavra, esse homem queria testar aqueles que foram chamados por ele. Esse homem queria testar. Não, quem chegou por último vai receber primeiro. Aí vai lá e paga um denário. Aí aqueles homens recebem o denário, vai lá, chama os do meio, que chegaram na metade do dia, um denário também. Aí, diz o texto, se você observar aí, versículo 10: ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Que frustração! O cidadão foi chamado, trabalhou apenas meio-dia, recebeu o dia todo. O cidadão trabalhou 1 hora, recebeu por 8 horas. E veja o tamanho da frustração. Versículo 11: mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Olha só, o Senhor está agindo de maneira injusta. Estamos aqui há muito tempo, estamos aqui trabalhando de maneira enfadonha, estamos aqui trabalhando de maneira que nós estamos desgastados pelo calor, a fadiga do dia. É algo que realmente deve ser considerado. O Senhor precisa considerar isso. Aí diz aí o versículo 13: mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Olha só, qual é o seu valor, o seu preço? Não é um denário, eu não te paguei a sua parte. Paguei, E aí? Como diz o ditado, o combinado não sai caro, Combinou, está combinado. Então eu paguei para você um denário, Você não combinou comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Eu quero dar para ele. Eu quero dar a ele o que eu estou dando para você. Você precisa entender que o que eu combinei com você eu estou cumprindo, mas a este último eu quero dar o que eu quero. Pronto, eu desejo dar, eu quero dar a ele, Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do
que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Olha só, o problema não está no Senhor, no Senhor daquela vinha, mas o problema estava nos homens que estavam trabalhando, naqueles que estavam há muito tempo, naqueles que estavam ali e que foi combinado que eles iam ganhar, mas eles queriam ganhar mais, eles queriam mais destaque, eles queriam mais elogio, eles queriam um reconhecimento público maior, eles queriam uma retribuição material maior, mas o Senhor só combinou com eles o que eles teriam, aquele Senhor da vida. Então, a princípio nós vemos algumas coisas muito importantes. Se você observar lá no versículo 10, voltando, nós vamos ver que ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém estes receberam um denário cada um. Olha só, o problema do mérito, irmãos. Nós vivemos dias nos quais as pessoas acham que têm direitos em relação a Deus. Nós vivemos dias em que os pregadores vivem como príncipes, viajam nas custas do povo. Eles querem mais primazia, eles querem mais reconhecimento. No meio do povo de Deus eu tenho a primazia. E o próprio Cristo nos mostra diferente dessa atitude. Eu canso de ver e vendo nos canais de televisão, né? Mande o seu pedido para nós que nós vamos levar lá para o Monte Sinai, vamos orar com o seu pedido lá. Mas você tem que financiar a viagem dessa pessoa. Isso é muito fácil. É uma desculpa muito boa para a cidade. Eu vou levar um pedido de oração para ser feito lá no Monte Sinai. Quer dizer, eu vou ser bancado, a minha viagem de lazer, de turismo, vai ser bancada pela ingenuidade de pessoas que se acham supra-sumo da importância. Que se julgam mais merecedoras. Que se veem mais importantes. Não, nós estamos aqui há mais tempo. A nossa condição é outra. Nós precisamos ser reconhecidos de maneira diferente. Deve haver um holofote especial para nós. Alguém tem que apontar para nós. Não, isso aqui trabalharam mais. E esse é o problema da natureza humana. A falta de contentamento, diz o texto que eles murmuravam. Eles murmuravam, eles se achavam mais dignos. E nós vimos então, irmãos, o ponto de vista da graça no texto. Versículos 13 e 14 diz assim: mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Olha, você se esforçou tanto, você trabalhou tanto, você se desgastou tanto, você não recebeu o seu, está aqui, o seu é esse. Mas aí é que eu quero dar. Não é para você. Você trabalhou para merecer, mas aí é que eu quero dar. E é tão lindo quanto nós, ao lermos Romanos capítulo 9, Paulo falando sobre a salvação, derrubando toda ideia de mérito, quando ele diz assim: portanto não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus usar a sua graça. Deus usou a graça dele para comigo. Quando eu paro e penso das tantas maldades que eu fiz na minha vida, e eu paro e percebo que tem gente que viveu uma vida consagrada desde a infância para Deus, na caminhada com Ele, no serviço a Ele, e este miserável pecador vai receber a mesma graça daqueles que receberam na infância, daqueles que não tiveram uma vida de tanto desagrado a Deus como tive eu. Mas Deus foi gracioso
porque não depende de mim que corro, mas de Deus usar a sua graça para comigo e para com cada um de nós. Irmãos, que mensagem belíssima essa palavra nos traz. E nós vemos também a lição sobre a vontade soberana do Senhor. Veja aí, versículo 15 e 16. Ele diz assim: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja que ele está falando sobre a sua vontade soberana. Eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu. Um dos textos mais lindos da Bíblia e que demonstra, é uma das bases da nossa fé na salvação pela soberana graça de Deus, se encontra em Jonas capítulo 2, versículo 9. A salvação pertence ao Senhor. Ele faz o que Ele quer com a sua salvação. É dele. E é interessante quando a discussão que Paulo está tendo em Romanos capítulo 9, quando ele está falando o seguinte: que Deus é injusto em querer salvar alguns. A salvação é dele. É a mesma pergunta que o Senhor faz aqui: porventura não me é lícito fazer o que eu quero, o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Né? Veja então que o Senhor está tratando, assim como no versículo 13: amigo, te faço injustiça. Não combinaste comigo condenado. Se eu estou sendo injusto com você, eu combinei com você, eu paguei. Mas agora eu quero dar a quem eu quero aquilo que é meu. E não só, irmãos, do ponto de vista da salvação, mas do ponto de vista da obra de Deus como um todo. E nós observamos que os gentios, os não-judeus, eles entraram na última hora. Deus nos chama para trabalharmos na última hora. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não teve experiência com esse Senhor. Mas você precisa saber que ainda há tempo de você ter uma experiência salvífica, salvadora, redentora com esse Senhor, que você ainda pode, mesmo nas últimas horas, que a Escritura nos mostra que nós estamos vivendo à beira do fim. Você tem a oportunidade de servir a Ele, de trabalhar para Ele. Você e eu, nós fomos chamados para isso, irmãos. O Senhor nos chamou para o seu serviço. O Senhor nos chamou para fazer a sua vontade, para agradá-lo. Os que tiveram a oferta do Evangelho na hora terceira ou sexta e a rejeitaram, não poderão dizer na hora 1/10, como estes: ninguém nos contratou. O Senhor nos chamou para fazer isso. O Senhor te chamou. E talvez você esteja aí parado. O texto diz que havia uns que estavam na praça, ociosos. E talvez você esteja vivendo uma ociosidade e o Senhor te chamou para trabalhar na sua seara, na sua vinha. O Senhor me chamou, o Senhor nos chamou para nós podermos anunciar a sua glória, como diz o salmo que lemos aqui no início. Matthew Henry, ele escreveu uma coisa interessante sobre essa explicação. Ele diz assim: as riquezas da graça divina são objetadas em voz alta pelos fariseus orgulhosos e cristãos nominais. Há em nós uma grande inclinação a pensar que temos demasiado pouco, ou seja, o que nós temos de Deus é pouco, e outros muito dos sinais do favor de Deus, e que fazemos demasiado e que os outros muito pouco da obra de Deus. Porém, se Deus dá a graça a outrem, é bondade para eles e não injustiça para conosco. Se eu estou fazendo muito e alguém está fazendo pouco, eu acho que Deus está dando mais àquele do que a mim, ou igualmente àquele como Ele me dá, porque eu trabalho muito e outro pouco. Esse é um pensamento muito pequeno, irmãos. Nós precisamos perceber que as criaturas mundanas, elas têm essa atitude mesquinha de ciúme, de inveja, mas nós precisamos nos alegrar com
tamanho da graça de Deus na vida do nosso irmão. Amém. Nós precisamos nos alegrar com isso. Poxa, que bom, Deus está usando meu irmão fulano, a minha irmã ciclana. Não é ficar com inveja porque Deus está usando, porque alguém está até reconhecendo que fulano está indo muito bem, que está crescendo na fé. Nós precisamos, irmãos, ter o entendimento que quanto mais Deus usa os nossos irmãos, mais também todos somos beneficiados. É bom ver que Deus está usando meu irmão. É tão bom, por exemplo, às vezes a gente viaja, a gente fica sabendo de alguma pregação, e alguém diz, fulano pregou muito bem, foi uma mensagem abençoada. Eu digo, glória a Deus, que bênção! Que foi a mensagem? Que foi uma boa mensagem. Não vou ficar com ciúme desse negócio, não. Não, que bom que Deus falou à igreja, que maravilha! Em vez de ficar colocando mau gosto. Não, mas eu gostei mesmo. Irmãos, nós devemos nos alegrar com o Deus que conduz a sua obra e precisamos, por fim, entender o galardão do reino da graça. Veja-se, aqui a natureza da inveja é uma avareza descontente pelo bem dos outros e que deseja seu mal. É um pecado que não tem prazer, proveito nenhum. Deixemos partir todo reclamo orgulhoso e procuremos a salvação como dádiva gratuita. Não invejemos, nem murmuremos, regozijemos-nos e louvemos a Deus por sua misericórdia para com os outros e para conosco. Versículo 17 a 19, nós vemos Jesus então anunciar a sua morte. Nos momentos anteriores ele quase não fala sobre ressurreição, aqui ele já começa a falar sobre ressurreição. Aqui Jesus começa a destacar o trabalho de outros trabalhadores da seara, os profetas que anunciaram a sua morte e a sua ressurreição. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim, porque o que eu recebi eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, ele morreu segundo a Escritura. Ele ressuscitou segundo a Escritura. Nós percebemos que os servos de Deus fizeram o seu serviço, eles anunciaram que o Cristo viria, e Cristo, como servo, veio e cumpriu isso. Aqui, Cristo, ele dá mais detalhes na sua morte e na sua ressurreição. Veja aí, versículo 17: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Olha que notícia triste. Mas nós vemos o uso de uma preposição que vai trazer justamente um resultado inverso à dor e ao sofrimento. Ele vai trazer alegria. Aquilo que Hebreus diz, por causa da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Veja aí o que ele diz aí no final do versículo 19: mas ao terceiro dia, ressurgirá. Glória a Deus. Olha só, a notícia não é uma notícia ruim de todo, porque é ruim do ponto de vista humano. É lógico que hoje nós temos o conhecimento das duas naturezas do Redentor, da obra da providência de Deus em relação à nossa salvação, dos atributos de Deus quanto à sua onisciência, quanto à sua onipresença, quanto à sua onipotência, quanto à sua soberania em cumprir tudo aquilo que diz a Escritura. Hoje nós temos um entendimento mais aprofundado, nós sabemos que Cristo tinha que cumprir tudo aquilo, mas os discípulos recebem a notícia ruim. O mestre deles ia ser morto, ia ser condenado à morte, ia ser condenado de maneira injusta pelos religiosos da época e condenado pelos gentios. A notícia é ruim e vem sendo ruim cada vez mais dolorosa ouvir isso. Imagino eu, os discípulos, os momentos que os discípulos recebiam essas informações de Jesus,
sua morte era doloroso, eram perspectivas humanas equivocadas sobre o Messias que eles não entendiam e que então achavam que o Messias era apenas um grande general, um líder político, um rei terreno, e cada vez mais eram mais frustrados com tudo isso. Mas a resposta final, a conclusão que o Senhor dá à sua fala aqui é: mas ao terceiro dia ressurgirá. Queridos irmãos, não há nada que seja ruim na nossa vida que não tenha um desfecho glorioso enquanto cristãos. Nós vivemos de notícias ruins o tempo inteiro. Nós vivemos, irmãos, superando tantas dificuldades e tantos obstáculos, e no dia seguinte uma outra situação, uma outra tribulação, uma outra provação. Mas nós não podemos, irmãos, perder de vista a fé que temos em que o Senhor conduz todas as coisas, e que o final da nossa vida seja algo triste, choroso. O final das nossas vidas é algo glorioso. E Cristo então demonstra isso: a sua morte, a sua humilhação, a sua fraqueza em ser preso, a sua fraqueza em ser humilhado, redundaria na sua gloriosa ressurreição. E o exemplo de Cristo para nós, irmãos, neste caso, quando nós fazemos o link entre esse texto de Hebreus capítulo 12, nós vamos perceber, irmãos, que há muitas tristezas que a gente passa dentro da nossa vida, mas há uma alegria que ainda é proposta para nós. E nenhuma circunstância nessa vida pode nos apagar essa certeza que um dia nós estaremos livres de toda aflição e viveremos eternamente com Deus, num corpo que não mais sofrerá os descasos da natureza do pecado. Nós estaremos eternamente com Deus, e isso não pode se apagar nas nossas vidas. A chama da alegria, da esperança, nós não podemos, irmão, deixar com que as coisas desse mundo ofusquem a promessa de Deus a nós. Amém. A promessa é gloriosa. As aflições do tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada em nós, diz a Escritura. Por fim, irmãos, quais são as lições que nós podemos tirar sobre o reino de Deus, sobre aquilo que nós comentamos, entendendo o galardão do reino da graça? O próprio Cristo sabia do seu próprio galardão. João capítulo 17, ele diz: antes da sua morte, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Mas não somente isso, Jesus não voltaria ao estado inicial somente, ele voltaria ao estado inicial, cumprindo a obra da redenção e nos levando de volta para Deus. Essa foi a alegria de Cristo na cruz. Embora triste, embora abandonado pelo próprio Pai, porque era importante que aquilo acontecesse, o Senhor, Ele olhou e viu o fruto do seu penoso trabalho, e Ele se contentou com isso. Diz Isaías capítulo 53, versículos 11 e 12. Ele ficou satisfeito, Ele se colocou para fazer a vontade do Pai de maneira dura. Ele encarou isso com dificuldade, porque ele receberia a culpa pelo pecado. Um Deus santo recebendo a culpa pelo pecado. Mas ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ele ficou satisfeito. Jesus, ele é o maior de todos os exemplos sobre o galardão do reino dos céus. Mas nós também temos alguns exemplos, irmãos. Nós não fomos convidados para o reino de Deus por méritos próprios, mas por graça divina.
Nós não estamos aqui porque somos bons. Nós não realizamos coisa tal ou qualquer outra coisa porque nós somos bons. Mas nós o fazemos porque Deus nos chamou de graça. Nós não devemos, irmãos, ter a ideia de que o nosso galardão, que os nossos trabalhos serão reconhecidos aqui. Galardão é algo que é, na perspectiva final, a maior de todas as recompensas. Quando Jesus ele fala em Mateus 6 sobre aqueles que oram publicamente, aqueles que jejuam e demonstram que estão jejuando, aqueles que dão esmola e demonstram a esmola, e eles querem elogio dos homens, eles receberam um galardão tão pífio, um galardão tão pequeno. O melhor galardão é aquele que vem de Deus, e é com paciência que nós devemos aguardar este. Então nós não fomos convidados para o reino por méritos próprios, mas por graça divina. A recompensa do reino é dada a cada um que, de maneira humilde, reconhece a sua insignificância, mas também toma posse da sua responsabilidade no serviço a Deus. No reino de Deus não cabem primazias de pecadores, vantagens dos mais antigos ou mérito dos mais fortes. É o reino da graça. A todo pecador arrependido não pode haver inveja, ciúme, não pode haver nenhum tipo de sentimento que possa contaminar a perspectiva da graça do reino de Deus. E por fim, o reino de Deus é o reino do serviço alegre para todos quantos fazem parte dele. O Senhor nos chamou para servirmos com alegria, não com murmuração, não colocando empecilhos, e muito menos ficando ociosos, parados, esperando que outros façam. Às vezes é uma conversa que todos os pastores têm, né? E em toda igreja isso é muito comum, que a igreja muitas vezes tem um número muito grande, mas poucos são os mesmos que estão sempre fazendo alguma coisa. Então, irmãos, todos nós precisamos trabalhar, arregaçar as nossas mangas e servirmos ao Senhor. Sabe por quê? Porque a glória é dele. A glória é dele. E a alegria de participarmos de tudo isso é nossa. Salmo 100, versículo 2, de servir ao Senhor com alegria. E o Senhor nos chamou para servir com alegria. Amém? Vamos orar, irmãos. Pedimos a Deus que essa palavra opere com poder em nossas vidas. Nos faça enxergar, Senhor Deus, o privilégio de fazermos parte desse reino. Ó Pai, que nós possamos dia a dia aprender a renunciar mais do nosso caráter contaminado com o pecado, para podermos, ó Deus, dar glórias ao Senhor, atribuirmos a Tua justiça, a Tua dignidade, ó Deus, em recompensar como o Senhor quer. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, éramos dos últimos, ó Deus, e o Senhor nos chamou e vai nos dar a mesma herança, o mesmo galardão. Obrigado, Senhor, por isso, porque nós não fizemos nada pela obra do Senhor ainda, mas o Senhor vai nos dar a mesma herança, o mesmo pagamento, porque o Senhor quer, porque cabe ao Senhor galardoar com graça a quem o Senhor deseja galardoar. Obrigado por Tua bondade em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos.